Ele te trata super bem quando vocês estão juntos, mas some do nada. Fala que gosta de você, mas não faz planos por dias. Ou ele nunca faz plano, né? Fica semanas sem marcar algo concreto com você. Ele diz que quer te ver, mas ele só marca em cima da hora, quando convém para ele. A maioria dos homens, eles não vão dizer que eles não querem nada sério com você, ou que eles não querem mais continuar com você. Eles vão te mostrar nas atitudes, coisa que você geralmente deixa passar desapercebido. E você acaba ignorando todos esses sinais porque ele é sempre carinhoso quando convém. Isso, de certa forma, é até estratégico, tá? Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que você ignora todos esses sinais, né? O que você precisa avaliar para você entender se o cara realmente quer ou não quer algo com você. A diferença sobre o que ele diz, sobre o que ele faz e o que você precisa fazer para identificar. No final desse vídeo você vai entender a ler todos os sinais que você precisa para avaliar um homem se ele realmente quer algo com você, para você evitar se machucar e perder tempo com um cara que não vale a pena. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sou o Daniel, falo sobre relacionamento, sobre posicionamento, como você entender a mente do homem, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui no like, se inscreve no canal para você receber mais vídeos. Eu faço 2 vídeos por semana aqui, toda semana, pelo menos 2, né? Eu tento fazer 3. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve para você não perder mais. Vamos lá, por que o cara não fala a verdade? Por que o cara tem tanta dificuldade em ser honesto? Muitas das vezes é porque ele não quer aparentar ou parecer ser o cara vilão. Então ele faz coisas que você comece a avaliar e você mesmo ir desistindo, né? Ao invés do cara falar não quero mais, ou não estou afim de um relacionamento, ou não quero me envolver, às vezes até fala sobre o envolvimento emocional, mas ele continua te confundindo nas atitudes. E aí isso vai você ficar preso ali. Mas o cara, na sua grande maioria, ele não quer ser o vilão. Ele não quer parecer que é o cara errado. Ele vai te mostrar para que você mesmo chegue à conclusão de que ele não quer nada e você cansar e você encerrar. E às vezes ainda se faz de vítima, né? E tem cara que faz isso. Alguns desses caras, eles querem te fazer ficar por perto enquanto não aparece algo melhor. Infelizmente, hoje é assim que funciona. A internet, ela possibilita você ter tantas escolhas que o cara, e às vezes isso é um comportamento feminino também, né? Mas eu acho que é mais comum nos homens. O cara tá ficando com você ali, mas avaliando se ele não tem outras escolhas melhores. Então ele vai ficando com você, a partir do momento que ele acha alguém para focar, alguém novo, ele começa a esfriar com você e começa a esquentar com outra pessoa. E aí o cara fica nessa pulando de ciclos em ciclos ali ficando. E o homem, ele no geral também, ele foge do conflito, né? Então ter esse tipo de conversa é uma conversa desconfortável. Colocar o cara nessa situação de o que você está querendo, o que você está buscando, faz com que ele fique desconfortável e o cara foge disso, né? Principalmente o cara que não quer nada sério, tá? Aqui a gente está falando do cara que não quer nada sério. Eu tô explicando o comportamento do homem que te confunde, mas que ele claramente ali, se você começar a avaliar alguns sinais, ele não quer nada sério com você. E esse comportamento reflete nisso tudo que eu estou dizendo. Então o cara foge de desconforto, o cara foge de ter conversa difícil, ele não quer ter que falar que ele não quer mais, entendeu? Ou que ele não quer nada sério, ele só quer ficar com você sem compromisso. Então o cara vai evitar ter essas conversas. Inclusive isso é uma red flag. Você começar a tocar nesses assuntos, o cara desviar, e entenda que ele é um cara que não está disposto a realmente se comprometer com você, porque o cara foge da conversa, ele foge de olhar para a realidade. E aí no final o que acontece? Quando ele evita, né, tudo isso e você em algum momento você vai cansar, você vai cobrar, né, depois de meses ali, a mulher ela tem um limite, né? O que eu estou te ensinando aqui é você não justamente não chegar nesse limite. Não precisa chegar nesse limite. Mas aí no final o que acontece, ele diz, né? Nunca te prometi nada, nunca falei que queria um relacionamento sério. É mais fácil, porque o cara, de certa forma, não está mentindo, né? Mas ele omitiu. Ele omitiu a intenção dele. Ele camuflou com, com a forma que ele lidou com isso. E aí ele não sai, né? De novo, aquilo que eu falei inicialmente, ele não sai como o vilão da história. Porque quem se iludiu sozinha foi você. Por isso que eu falo que você tem que se posicionar. Para ver se você pegar esse tipo de cara logo no começo. É muito mais cômodo deixar no ar as coisas. Por isso que o cara busca conforto o tempo inteiro. Essa é a realidade. E o conforto nessa dinâmica é deixar as coisas no ar. Não deixar muito claro tudo. Sempre fica uma incógnita. É por isso que você fica confuso. Então eu vou falar aqui de 10 sinais que você precisa se atentar para você entender e saber qual é a real desse cara. E o cara tem esse padrão. O cara que não é interessado, ele te confunde porque ele te trata bem, mas ele faz coisas que você
acho que você acredita ser incoerente, né? Claro, né? Por que, que o cara me chama em cima da hora, sendo que ele poderia marcar antes? Mas aí, ao mesmo tempo, ele quer me ver, mas ele me chama em cima da hora, ele não poderia marcar antes. Esse vai e vem, essa incerteza te faz ficar presa nisso. E é justamente essas coisas que você precisa avaliar de forma racional, que eu vou falar aqui um por um, para você eliminar logo, mesmo que você tenha um sentimento, mesmo que ele seja um cara legal, mesmo que você goste dele, você precisa eliminar esse cara que tem esse tipo de comportamento para você parar de perder tempo com ele e parar de se machucar, porque geralmente, no final de tudo, a maior parte das vezes, isso não vai virar um namoro, tá? Então, já até falei o primeiro aqui, o cara não faz planos com você com antecedência, só em cima da hora. Deixa eu te falar um negócio, talvez não seja óbvio para você, deveria ser óbvio, não é tão óbvio. O cara que quer algo com você, ou que está disposto, ou que está te avaliando para isso, ele é territorialista. O homem interessado, ele é territorialista, no sentido de eu não vou deixar essa mulher escapar. Eu não quero que ela dê margem para outro homem chamá-la para sair. Se eu quero muito ela para mim, ou se eu estou avaliando ela para isso, eu não posso deixar que o outro homem ocupe o espaço dela no final de semana. Então ele te chama com antecedência. O cara que não te chama com antecedência, ele está confortável, ele talvez tenha outras opções e você não é uma prioridade, e ele também não se importa se você vai fazer uma outra coisa. Ele não tá pensando nisso. O cara que não tá tão afim, ele não tá, mesmo que ele saiba que talvez tem outro cara, ele não se importa tanto. Ele tá disposto a correr o risco. E esse cara você elimina, porque se ele tá disposto a correr o risco, ele não vai priorizar você nunca. Segundo sinal negativo. O cara só marca encontros à noite na casa dele. Geralmente é aquele protocolo inicial, né? O cara marca um encontro com você, no primeiro encontro, né? Fora de casa, né? Porque ele sabe que, pô, às vezes tem uns caras sem noção que chamam antes. Primeiro encontro, às vezes, na casa do cara. Tem cara que é assim. Aí você, pelo amor de Deus, esse aí você já elimina. Mas tem o cara que entende, né, que precisa ali sair com você uma vez, sair duas. E a intenção dele só é ir pra cama com você e ir embora. Mas aí ele deixa pra fazer isso, ele deixa pra jogar essa intenção ali no segundo encontro. Aí ele te chama pra casa dele, te chama pra tomar um vinho. Você pode recusar. Se você recusar, você vai ver se ele realmente está disposto a sair conhecer você. Se o cara que só chama para você fazer encontro à noite, seja na rua ou seja em casa, por que eu tô falando da noite, né? Porque à noite ele performa bem. À noite, o cara que tá querendo te conquistar e ir embora, ele entende que, né, não que isso seja pensado, né, mas à noite tem essa questão romântica, tem essa questão da conquista, você já vai mais arrumado, o cara já vai mais arrumado, tem todo um ambiente favorável para rolar uma performance. E quanto mais intimista for, mais fácil é de algo acontecer. Então, se você percebe que a intenção do cara ali é sempre em volta disso, isso pode ser um sinal negativo de que ele só quer te conquistar para ir embora o mais rápido possível. Então, isso inclusive é um conselho que eu dou. Tenta marcar encontros de dia com o cara, se você puder também, porque é uma questão de agenda. Porque o cara que está disposto a sair desse conforto, né, de estar acostumado só na noite, ele está disposto a te conhecer num ambiente de dia, porque é menos performático, ele é um cara interessado em você de verdade. Isso é um bom sinal. Isso é uma forma até de testar. Até para quebrar o padrão também, é legal. O outro sinal óbvio, né, que não é tão óbvio, desaparece por dias e volta depois como se nada tivesse acontecido. Não normalize isso. Não aceite desculpas, independente de qual for. Pô, principalmente se for final de semana, né? Você tá falando com o cara de segunda a sexta, aí na quinta o cara começa a responder mais frio, na sexta o cara some, volta segunda-feira. Por favor, né? Não é meio óbvio dizer que ele não é um cara que está preocupado em te perder. O cara não some final de semana quando está interessado em você. Muito pelo contrário, ele se faz presente e marca de te ver. E se ele não pode te ver, ele não vai deixar de falar com você. Essa é uma regra também. Outro sinal, o cara não fala de você para amigos ou família. Não que isso seja uma regra absoluta como algo de um cara interessado. Porque tem muito homem hoje que normalizou apresentar ficante para a família, tá? Então, assim, eu tô falando que isso aqui é um ponto a se observar. Não é para você levar como uma regra absoluta de, pô, o cara me falou da família, ou vai me apresentar para a família, ele quer namorar comigo. Não, não necessariamente. Mas o cara que não fala nada, ou sempre te exclui, ou nem te apresenta para amigo, pode ser, pode ser um sinal de um cara que não tá preocupado em te inserir nesses ambientes mais íntimos dele. Então, o cara que não está preocupado em te inserir é um sinal negativo de que ele está te mantendo o mais distante possível. Mas como eu te falei, isso aqui existe
algumas controvérsias aqui. Mas avalie isso sim como um ponto, mas não como regra. As outras que eu falei anteriormente são mais importantes e são mais definitivas do que essa que eu acabei de dizer de apresentar para a família. O cara que não deixa muito claro, né, sobre o que vocês são, para onde você está indo, se ele está fugindo de, de falar desses assuntos, também é uma red flag. O cara não foge de falar de futuro quando ele está afim de você, quando ele te vê, quando ele começa a projetar esse futuro com você. Não que isso também garanta alguma coisa, porque, né, tem cara que fantasia ali um relacionamento futuro com você para te conquistar, para falar o que você quer ouvir. Então, o que eu estou dizendo aqui, em grandes pontos, em alguns pontos, é que essas atitudes elas têm que ser avaliadas de forma isolada, mas não como regra, não todas, porque algumas dessas coisas o cara faz de forma estratégica e vai ter o cara que faz isso de forma genuína e aí você pode se confundir. Não é para levar isso aqui ao ponto de, caramba, se ele faz isso, eu vou te eliminar. Se faz isso aqui, é garantia de alguma coisa. Não, nem todos, tá? Alguns pontos aqui eu tô fazendo uns parênteses porque às vezes pode se confundir. Outros são óbvios, tipo, o cara sumir no final de semana, já é um alerta. Inclusive você não precisa cobrar o cara, mas você tem que se posicionar em relação a isso, né? Nem tudo aqui você precisa, eliminar o cara. É para você pontuar. Ó, esse comportamento não tá coerente, não tá coerente, não tá coerente. Isso aqui eu quero pontuar com ele, se ele continuar, fora. Se ele não mudar, eu não quero mais. É isso, esse é o ponto, esse é o intuito desse vídeo. Ponto 7, ele só te trata como namorada quando convém. E aí até combina com aquele ponto do ir e voltar, né? O cara quando tá com você te trata como namorada, quando tá longe ele caga pra você e nem conversa e fala como se você fosse mais uma. Isso é incoerente, né? Não que o cara necessariamente, quando ele tá conhecendo você ali, te trata como namorada presencialmente, ele precisa ser exatamente igual no WhatsApp, porque às vezes a comunicação do cara pode mudar um pouco. E tudo bem, faz parte. As pessoas às vezes não se expressam da mesma forma. Mas ele não pode mudar drasticamente. Ele não pode ser um completo de um cara que não se importa com você online e presencialmente te trata como uma rainha. Não pode ser tão indiferente assim. Porque aí existe um contraste, aí você precisa alinhar. E se não for alinhável, pode ser sim um sinal negativo. E geralmente combina, esse perfil de cara combina com esse que ele tem esse comportamento em comum, né? Ele faz as duas coisas. O cara some também no final de semana, vai e volta, esfria, esquenta. Geralmente ele mistura tudo isso. O cara que só aparece quando você se afasta, quando ele sente que está te perdendo. Esse é um comportamento comum, né, do cara que faz você ficar presa, porque ele esquenta o suficiente para você ficar e não esfria também o suficiente para você ir embora. Aí você fica nesse ioiô, você fica nesse vai e vem, nesse efeito sanfona, e você não vai embora, porque ele não deixa você ir embora. Do ponto de vista emocional, né? Não é que ele não deixa você ir embora, você tem que ir embora. Mas ele faz você ficar presa nesse lance porque você sem perceber, né, às vezes demora um tempo para você perceber, ele tá te prendendo. Porque na hora que você tá indo embora, ele volta. E aí intensifica tudo de novo. Te chama para sair, te trata como ele te tratava no início. E aí você fica confuso. Aí demora um tempo, né? Às vezes essas coisas que eu tô falando aqui são óbvias para você depois de um tempo, mas no começo você não percebe. Nono ponto, se o cara fala muito e faz pouco. Você tem que avaliar o cara de acordo com o que ele faz, não com o que ele fala, tá? As pessoas são o que elas fazem, não o que elas dizem que fazem ou o que elas dizem que são. Avalie as atitudes. As atitudes, elas não mentem. As atitudes, elas explicam quem é aquela pessoa ali. Você não precisa avaliar a pessoa pelo que ela diz. Dizer todo mundo diz um monte de coisa. Tem um monte de gente com autoimagem distorcida. Tem um monte de gente com comportamentos completamente incoerentes com as falas, porque às vezes ela acredita, ela tem um ideal na cabeça dela que é a imagem perfeita que ela acredita que tem sobre ela ou aquilo que ela quer ser, mas ela é completamente incoerente nas ações. Então você avalia as ações sempre do homem, de todas as pessoas, né? Mas é que eu tô falando desse ponto de vista. Avalie sempre as atitudes do cara. Você não avalia o que ele diz. O que ele diz é complemento. Quanto mais maduro o cara for, quanto mais coerente o cara for, mais as atitudes dele batem com o que ele diz. E muito, na verdade, às vezes ele nem fala, o cara só faz. O cara nem fica te prometendo muito, não, ele só age. Esse é o cara que você tem que valorizar, o cara que só age, o cara que faz as coisas sem ficar te prometendo mil coisas. E o décimo, e não tão óbvio, mas é óbvio,
quando ele sempre inventa desculpas. O cara é sempre genérico ali, tô ocupado, tô focado em mim, meu trabalho tá pegado. Quando você começar a escutar isso com uma certa frequência, sabe que ele tá inventando desculpa para não te ver e ele não quer mais nada, ele só não sabe dizer isso de uma forma direta. Bom, recapitulando aqui, finalizando esse vídeo. Bom, para recapitular, avalie, né, eu já até falei isso agora há pouco, avalie as atitudes, avalie as ações, não avalie o que ele está dizendo. Porque as mulheres ficam presas nesses relacionamentos, nessas ficadas, porque elas ficam acreditando no que o cara está dizendo. Elas ficam presas às promessas do cara e ignoram as atitudes. Né? As atitudes elas são menos relevantes do que deveriam ser. Você avalia a atitude, às vezes aí o cara é incoerente, você reclama, mas aí o cara diz que vai mudar, ou diz que vai fazer isso, diz que vai fazer aquilo, aí você se apega a o que ele está dizendo e começa a ignorar de novo as ações dele. E aí fica nesse vai e vem, porque ele te ilude com as palavras. Acredite nas ações do cara, não o que ele diz. Se você quiser entender mais sobre essas atitudes, sobre mais sobre esses conceitos, de uma forma aprofundada e direta ali, eu tenho um manual chamado Manual Antipapinho. É um guia direto para você entender tudo o que você precisa saber sobre o homem, principalmente os comportamentos padronizados hoje em dia. Também tem um link aqui na minha consultoria, caso você ache que precisa de um olhar mais individual para o seu caso atual. Tem um formulário aqui, se for o caso, preenche. Mas eu acredito que o manual já vai te ajudar em muita coisa. Se fizer sentido, deixa o like, se inscreve para você não perder mais vídeo. O link do manual está na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Menos ilusão, mais intenção.